Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa do Ensino Fundamental e do Ensino Médio da Rede Estadual, e esse é mais um vídeo que eu vou comentar as aulas espelhadas que nós vamos trabalhar agora no terceiro bimestre, tanto com os alunos dos oitavos e dos nonos do Ensino Fundamental, quanto das 3 séries do Ensino Médio. Então já vamos começar. Essa é a terceira aula espelhada. Quando vocês forem baixar o material lá no repositório, vai estar com o nome de aula 5, Suggesting a Restaurant for Lunch. Bom, estou mostrando aqui na tela para vocês o slide, mas só para lembrar que nessa aula eu não uso o slide, tá? O slide ele vai direcionar a gente para qual unidade da plataforma a gente precisa trabalhar. Mas lá na aula, quando eu estou fazendo com os alunos, eu não abro o slide, porque o slide não traz muita coisa, ele só traz orientações que já estão na plataforma do que é para ser feito com o exercício. Então vamos lá, Suggesting a Restaurant for Lunch. O conteúdo de vocabulário, eles vão aprender sense, verbs, tastes, parts of a simple menu e foods from parts of a menu. Na gramática vai ser adjectives for describing food, e o objetivo dessa aula é o aluno ser capaz de dizer qual comida ele deseja comer. Esse primeiro slide é um momento de vir e converse. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês como que eu vou fazer isso, mas vamos só dar uma olhada aqui, só para ver então que nessa aula nós vamos trabalhar nível 1, unidade 6, lição 3. É isso que eu faço, eu abro o slide quando eu estou preparando a aula, só para ver qual que é a lição da plataforma que eu vou usar, e feito isso, acabou. Não abro mais o slide porque ele não vai trazer nada que eu precise usar na sala, ok? Então a gente vai ver aqui no handout do aluno, lembrando que esse handout eu que elaboro, não está disponível lá no repositório, mas eu deixo disponível aqui embaixo nos comentários um link para vocês baixarem, se vocês quiserem usar, para imprimir e usar com os alunos de vocês. Então aqui vai estar o título da aula, né? Suggesting a Restaurant for Lunch. Aqui já vai estar para guiar vocês e guiar os alunos, que é o nível 1, unidade 6, lição 3. É uma lição curtinha, tá? O que a gente vai fazer hoje, ela tem só 3 atividades ali. E aqui eu copiei então lá do slide os conteúdos e os objetivos. A primeira atividade que vem lá no slide é esta atividade aqui. Turn around and talk. Talk to your classmate about the following questions. What restaurants do you often go to? What kind of food do you usually order? Ou seja, vire e converse com seus amigos de sala sobre as seguintes questões. Para qual restaurante você geralmente vai? E que tipo de comida você geralmente pede? Então eu transformei esse mesmo exercício, é um exercício que vai dar para desenvolver a comunicação nos alunos, então eu só alterei um pouquinho o layout dele para ele aparecer lá no handout do aluno desta maneira aqui, ó. Interview your friends. Então nós temos uma tabelinha que está Friend, Restaurant, Food. Então aqui ele vai falar com 3 amigos. Então aqui ele vai pôr o nome do primeiro amigo, aqui do segundo, aqui do terceiro. E aí, além das perguntas que estão lá no slide, eu coloquei um modelinho de como respondê-las, né? Então, o que eu vou fazer? Vou chegar na aula, entreguei para eles esse handout, vou pedir para eles lerem isso aqui em silêncio, ou eu leio isso aqui em voz alta e pergunto para eles o que eles entenderam daqui. Esse enunciado eu deixei bem simples para eles entenderem, e aí eu digo que então nós vamos entrevistar nossos amigos, pergunto para eles o que é restaurant, eles vão falar que é restaurante, pergunto o que é food, eles vão falar que é comida. Então, vou falar que a gente vai perguntar sobre restaurante que o amigo vai, igual comida que ele geralmente pede. E como a gente pode perguntar isso? Aí eu venho aqui e apresento essa primeira pergunta, What restaurant do you usually go to? E eu peço para eles repetirem 2 ou 3 vezes para treinar a pronúncia deles. E aí eu falo, então, o que essa pergunta significa? Vou explorando aqui as palavras da pergunta para eles entenderem o significado. Realmente, então significa para qual restaurante você geralmente vai, e vamos ver como que a gente responde. E aí eu leio com eles I usually go to, e peço para eles repetirem também umas 2 ou 3 vezes. E falo para eles que aqui eles vão colocar o nome do restaurante, né? I usually go to McDonald's, I usually go to Burger King, ou qualquer restaurante da cidade deles, né? E aí eu repito novamente a pergunta e a resposta, e aí só para testar se eles entenderam, eu peço para um aluno fazer a pergunta para o outro. Agora mais um aluno faz a pergunta para o outro, só para ver se eles compreenderam. Então, pessoal, a gente já viu que a gente vai usar para completar a primeira coluna. E a segunda coluna de food, vamos ver qual que é a pergunta?
What kind of food do you usually order? Aí eu faço a repetição da pergunta umas 2 ou 3 vezes, pergunto para eles o que significa what, o que é kind, o que é food, o que é order, então o que significa essa pergunta, que tipo de comida você geralmente pede. Então vamos ver como responder? Vamos repetir. I usually order, pede para eles repetirem 2 ou 3 vezes novamente. E falo que aqui eles podem colocar tanto o nome de um prato, por exemplo, I usually order Big Mac, ou ele pode colocar I usually order burgers. E aí o que eles decidirem. Novamente, então, peço para um aluno fazer a pergunta para o outro, aí mais um aluno fazer a pergunta para o outro, ainda sem anotar nada, só como exemplo, só para ver se eles entenderam o que é para fazer. Então, agora que eles viram, que eles entenderam o que é para fazer, eles vão sentar com um amigo, fazer as 2 perguntas. O amigo responde, eles escrevem aqui, e aí vai do professor. Como eu não quero focar no uso de terceira pessoa, que pode ser que eles tenham dificuldade, eu vou falar para eles escreverem só o nome do restaurante e o tipo de comida. Não vou pedir para ele escrever he usually goes to, porque senão foca em terceira pessoa e pode demandar mais tempo do que a gente tem na aula, e não é o objetivo no momento. O objetivo no momento é contextualizar esse assunto da aula. Então ele senta com o amigo, perguntou, anotou as respostas, aí o amigo pergunta para ele, acabou, aí ele troca, procura um outro amigo para fazer a mesma coisa e faz isso com um total de 3 amigos, ok? E aí, só para a gente finalizar essa atividade, só para fazer um check-in, posso perguntar para ele se se os amigos comem no mesmo restaurante que eles, qual foi o tipo de comida que mais apareceu, e aí eu retomo um pouquinho. Então, qualquer pergunta que eu uso mesmo para perguntar qual restaurante que a pessoa vai, como que eu respondo essa pergunta, qualquer pergunta que eu uso para saber que tipo de comida a pessoa pede e como que eu respondo. Então, ok, pessoal, como vocês viram, hoje a gente vai falar de pedir comida em restaurante, ir a restaurantes. Terminamos essa primeira parte, aí a gente vai para a plataforma para fazer esse exercício aqui na prática. É importante lembrar que o primeiro aqui no Lunch é um videozinho que eles vão precisar assistir de uma situação que as pessoas estão decidindo o que comer. A gente pode tocar o vídeo normalmente, eu vou só pausar aqui para não sair o som no vídeo, mas a gente pode tocar o vídeo normalmente e conforme for aparecendo aqui as palavras, que são os vocabulários que estão aparecendo aí nesse vídeo, a gente pode ir fazendo repetition com eles e explorando o significado. Terminou esse vídeo, nós vamos para o primeiro, que é a parte, então, que está lá no handout do aluno, que é o vocabulário. Então, eles vão acompanhar aqui no handout deles, ó, temos as mesmas imagens aqui, tá vendo? Soup, salad. Então, o professor toca lá na plataforma para eles repetirem e, se necessário, fazer alguma anotação aqui embaixo. Ok? E depois que a gente faz isso com todas as palavras, fazendo os alunos repetir, a gente vai para esse próximo exercício aqui, que não tem lá no slide, não tem lá no handout do aluno, mas aí a gente pode só pedir, what is this, guys? E eles falam, é sopa, teacher, ok, in English, soup, aí a gente associa, né? And what is this one? Salad, e a gente associa mostrando na tela e pedindo a participação dos alunos. Lembrando que nesse momento você pode deixar a participação livre para voluntários repetirem ou usar a técnica de surpresa, que assim a gente consegue prender a atenção de todos os alunos. Terminamos essa parte, essa repetição aqui. Vamos para o próximo exercício aqui, na plataforma, que é Select the Food and Drink She Orders. E aí é só um áudiozinho que a gente vai tocar e ver quais dessas comidas ela pediu. O que esse aqui eu não coloquei no handout do aluno também, tá? Mas o que a gente pode fazer é falar que eles vão ter que ouvir e escrever quais comidas eles escutam. E aí a gente pode tocar 2 ou 3 vezes esse áudio e aí todo mundo anota. E aí depois que a gente tocou umas 2 ou 3 vezes, a gente pede para eles falarem e aí a gente vai clicando aqui na tela para eles ver se eles acertaram ou não. O próximo exercício é mais um exercício de treinar pronúncia, então novamente a gente vai fazendo só na tela do computador, a gente toca aqui, pede para todo mundo repetir, e aí ou a gente grava, ou a gente nem precisa gravar, a gente só pula e vai para o próximo aqui para focar na repetição da atividade, da pronúncia dessas palavras. Foi curtinha essa primeira atividade, uma atividade cujo objetivo são apenas aprender a falar os nomes das comidas, e agora a gente vem para Describing Food, que aí é a questão dos adjetivos que eles vão aprender
taste adjectives. Isso aqui tá lá no handout do aluno da mesma maneira. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Foco no conteúdo, taste adjectives. E aí a gente faz a leitura com eles, ou o professor lê, ou pede para eles lerem. Só precisamos prestar atenção quando chegar aqui nos exemplos, que aí a orientação que eu dou é, primeiro o professor fala, ou o professor toca o áudio dessa frase lá na plataforma, porque eles estão aqui, ó, lemons are sour, ou o professor toca no áudio para eles, toca na plataforma para eles verem a pronúncia, ou o professor mesmo fala, mas aqui é importante, como está em inglês, eles ouvirem primeiro a pronúncia correta para depois repetirem. Então não vamos pedir para eles lerem essas frases direto sem antes terem ouvido a pronúncia, né? E aí a gente faz então repetição dessas frases aqui, umas 2, 3 vezes cada frase e dando ênfase nos adjetivos sour, salty, spicy, sweet, fresh, que é o objetivo dessa sessão, são eles aprender os adjetivos para descrever comidas. Fazemos isso então com toda essa explicação, que aí depois vem a questão que a gente pode descrever usando a nacionalidade da comida, os adjetivos para falar que a comida é muito boa, que é delicious, really good. Para falar que a comida é média, é só falar que é okay ou isn't bad. E para falar que é ruim, eles podem usar bad or awful, ok? Então, lembrando, fazer a repetição dessas frases e pedir para os alunos repetirem. Com esse exercício lá do handout, a gente cobre essa primeira sessão aqui da plataforma e aí, depois que a gente responder tudo, nós vamos aqui para a segunda parte, que é eles verem a comida que tem aqui e qual palavra eles usariam para descrevê-la. E aí a mesma coisa, a gente pode trabalhar, não está lá no handout, então a gente pode trabalhar com voluntários, ou a técnica chame de surpresa, e aí eu chamo um aluno, e eu posso já até perguntar aqui, ó, what is this like? Aí eu já falo, pessoal, quando eu perguntar what is this like, eu estou pedindo para vocês descreverem, tá? Então, ó, esse aqui, what is this like? Aí eles falam, ai, teacher, é azedo. E como que é azedo mesmo? Sour. Ah, ok, sour. E agora, what is this like? Que aí eu já vou trabalhando a pergunta que eles vão ver daqui a pouco. E assim eu vou fazendo, ou chamando voluntários, ou a técnica de surpresa, até eu associar todas as fotos com os adjetivos. Vamos para o próximo exercício, que aqui eles vão ler as frases e decidir, quando eles clicarem aqui, ó, quando o professor clicar aqui, porque está sendo feito só na tela do professor, vai aparecer aqui embaixo as opções, né? Então a gente pode repetir com ele. Let's repeat. Delicious, fresh, salty. E aí puxar o significado das palavras de novo e falar, ó, I don't like. Então se I don't like vai ser alguma coisa negativa. Qual vocês acham que a gente vai colocar aqui? Ah, eu acho que é salty, teacher. Muito bom. Vamos para a próxima. Lemons are. Vamos repetir. Salty, sour, spicy. Repete umas 2, 3 vezes. É importante repetir para treinar a pronúncia. E aí eles vão repetir, vão responder que é sour. E aí a gente continua com os próximos exercícios, tá? Com as próximas frases. Terminamos, vamos para o próximo exercício, que aí é um videozinho que eles vão assistir. E agora, esse exercício eu coloquei no handout para a gente usar como exercício de listening, né? Então a gente vai ver como isso aqui aparece lá no handout do aluno. Watch the video and answer the questions. Procedimentos. Vamos pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, explicar para a gente o que eles entenderam desse enunciado. Depois que eles responderam, que eles entenderam, então a gente vai ler a primeira pergunta. What's the food like at the snack shack? Vamos repetir as possibilidades? Vamos repetir it's good, vamos repetir it's awful, vamos repetir it's okay. Por que é importante repetir as alternativas? Porque é isso que eles vão ouvir para responder. Então a gente tem que repetir para eles estarem familiarizados com a pronúncia do que eles vão tentar ouvir, né? Por exemplo, principalmente aqui, ó, awful. Senão eles vão tentar ler awful, alguma coisa assim, e é esse som que eles vão tentar achar. Então eles vão tentar ouvir um som errado. É importante a gente falar que é awful para eles ouvirem corretamente, para eles saberem o que eles estão querendo ouvir, né? Então aqui a gente vai ler cada pergunta, explica o que significa a pergunta, faz repetição das alternativas. Faz isso com as 6 perguntas e aí a gente toca o vídeo aqui. Se quiser, pode colocar legenda ou não, né?
pode clicar aqui embaixo para colocar a legenda. Eu prefiro não colocar nesse momento porque eu quero treinar um pouquinho o listening deles. Então, com legenda, pode ser que eles só fiquem lendo e nem prestem atenção na pronúncia. Então, vou colocar sem legenda para eles irem ouvindo e tentar responder as perguntas que estão ali. Como o vídeo ele vai parando aqui mesmo em cada pergunta, então a gente toca e já pergunta para eles: so number one, what is the answer? Awful, okay or good? E eles respondem. Aí continua o vídeo, vamos para number two. E assim a gente vai fazendo até fazer todas as perguntas que nós temos aqui no handout do aluno, ok? Terminamos essa atividade. O próximo que a plataforma traz aqui, então, é deles repetirem as pronúncias, né? Então vamos fazer igual fizemos anterior. Então o professor toca e pede para todo mundo repetir junto. Se você perceber que alguém não está repetindo, use a técnica de surpresa para eles ficarem atentos e participando da aula. E aí vamos fazendo isso com todas as frases que forem aparecendo aqui nesse exercício. Esse exercício acabou, e aí essa sessão acabou. A próxima sessão é Suggesting a Restaurant for Lunch, que é aquela sessão que eles têm um vídeo, que eles vão interagir com o vídeo, né? Porque eles vão ouvir uma frase do vídeo e eles precisam clicar no que seria supostamente, no que seria a resposta. Essa atividade eu não vou fazer em aula com eles, porque eu trouxe aqui no handout do aluno uma atividade similar para eles fazerem praticando a conversação. Então seria, in pairs, decide what to order for lunch. E aí eu falo para eles: então pessoal, já que a gente está vendo agora como descrever comida, como pedir comida, vocês vão discutir agora, a gente vai simular que vocês vão decidir o que vocês vão pedir para o almoço. Então vamos repetir as perguntas? Vamos lá, what restaurant do you suggest? Faz repetição umas 2, 3 vezes, explica o que significa, apresenta a pergunta. How about... Então, esse how about, pessoal, quer dizer que tal? E aí põe o nome do restaurante. How about McDonald's? How about Burger King? Né? Ou o restaurante local aí de vocês. Eu estou dando esses exemplos porque eu não sei de onde do estado vocês estão me assistindo. E aí a gente faz, então, a repetição de todas essas perguntas primeiro, só para treinar. Né? Então, aqui, ó, what's the food like? Então aqui eles viram no vídeo que quando perguntou what's the food like, eles responderam o que tem lá para comer. Eles podem falar, they have pizza, they have sandwiches, e pode já usar adjetivos, né? It's delicious. E aí depois, ó, no what do you like? I like the pepperoni pizza, it's delicious. Ou I like the orange juice, it's okay. Enfim. Né? E a gente vai explorando aqui para eles o que eles podem responder. E aqui no fim, ó, do they have, eles podem colocar do they have soup, do they have drinks, do they have dessert, lá daquelas palavras que eles viram no começo da aula, certo? Expliquei todas essas perguntas, fiz repetição de todas essas perguntas, dei exemplos de todas essas perguntas, coloco os alunos em pares. Qual que é a minha sugestão? É que não deu tempo de eu preparar isso para trazer aqui pro vídeo, para gravar o vídeo, mas eu vou pegar, sabe quando a gente vai no McDonald's ou no Burger King, que eles ainda têm aquelas folhinhas com cupons, sabe? Eu vou trazer aquelas para a sala, uma para cada aluno, porque eu vou entregar. Nós chamamos isso no ensino de inglês de realia, que é algum material real, da vida real que a gente usa em sala para ficar mais significativo. Eu vou entregar para eles e eles vão olhar nesse menu e decidir o que vão comer usando essas perguntas que eles aprenderam aqui. Se tiver tempo, eles decidem isso com um amigo, aí a gente pode trocar de amigo e troca o cardápiozinho que eles têm para praticar de novo, e aí a gente vê qual que é a questão de tempo de sala, porque dá para trocar de par e trocar de cardápio, para eles praticarem várias vezes essa conversa, para eles ficarem mais familiarizados com ela. Quando terminarmos, a gente pode pedir para cada um não, né, uns 2 ou 3 alunos falarem, relatar onde que eles decidiram comer e por quê, e sempre explorando, e por que vocês escolheram o McDonald's? Porque tal coisa é gostosa. E como que eu falo gostosa mesmo em inglês? E por que vocês escolheram o restaurante X? Porque tem sobremesa. E como que é sobremesa mesmo em inglês? Então a gente explora as respostas deles para relembrar o que eles aprenderam na aula de hoje.
E para finalizarmos, nós temos aqui no handout a seção What I Learned, que aí eu sempre faço lendo com eles e quando tem os espaços eu peço para eles me responderem e a gente escreve. Então, ó, hoje falamos sobre como o quê, pessoal? Qual foi o objetivo da aula? Ah, e como pedir comida. Ok, então escrevam aí, como pedir comida, né? Para perguntar a descrição dos pratos, usamos a pergunta. Então, o que a gente viu? Que quando a gente quer que descreve o prato, para a gente saber o que tem, como que é a comida. Ah, what's the food like, teacher? Ok, então escrevam aí, what's the food like? E alguns adjetivos para descrever comida. O que a gente aprendeu? Tem os adjetivos ótimos, quais são? Tem os adjetivos mais ou menos, tem os adjetivos ruins. Ok, então agora escrevam aí os adjetivos que nós aprendemos hoje. É isso que eu preparei para essa terceira aula espelhada, que é a aula número 5, que a gente vai usar então com os 8º e 9º do ensino fundamental e com as 3 séries do ensino médio. Lembrando que esse handout do aluno está disponível aqui e para você dar essa aula você vai precisar então do handout do aluno, da TV na sala que você vai ficar espelhando a plataforma Speak. That's all for this video. I hope you liked. Se vocês usarem, comentem aqui embaixo como que está sendo a experiência de vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye, see you!